Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Por imagens, você nos vê nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 11 97 335 0038, 97 335 0038 e também pelas redes sociais. Não se esqueça, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados para análise e debate dos nossos assuntos. Inicialmente, o Procurador de Justiça, Dr. Mário Papaterra Limonge, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem? Boa tarde, Procurador. Vai ser um grande prazer participar desse programa. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a ministra do Superior Tribunal de Justiça, ministra aposentada Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra Eliana? Seja bem-vinda. Muito bem, Pedro. É uma satisfação estar aqui falando para os nossos internautas e com você. E os nossos companheiros de bancada para juntos conversarmos. Seguindo aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje, professora, neuroeducadora, Roberta Bock, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui de novo para a gente conversar bastante sobre temas tão importantes. E fechando aqui o nosso time, para a nossa bancada hoje, o farmacêutico Marcos Philipsen, diretor executivo da Eurimin. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite. Muito feliz de ter essa oportunidade de dividir um pouco da nossa experiência. Deixa eu falar de novo o nome da sua entidade aqui, Eurimin. Eurimin, perfeito. Muito obrigado. Tropecei aqui na pronúncia. Tá tudo bem então, né, Marcos? Seja bem-vindo. Tá tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Antes aqui do nosso primeiro assunto, pessoal, amanhã, sexta-feira, e por aqui sempre às sextas-feiras, você acompanha a nossa edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, sempre aquele bate-papo, aquela conversa com os amigos militares, tratando sobre os assuntos da segurança pública no Estado. A FERMESP, que é presidida, a entidade que é presidida pelo coronel Antônio Chiari. Amanhã estarão com a gente o tenente-coronel José Wilson da Silva e o major Walter Gustavo da Silva, são do 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior e vão contar todos os detalhes, todo o trabalho realizado pela Polícia Militar na região de Ribeirão Preto, interior aqui paulista. 12:04 agora, vamos ao nosso primeiro assunto, minha gente. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 9-2, manter o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula no plenário da Corte. Com isso, o mérito da decisão do ministro Edson Fachin de invalidar os processos que tiveram origem na 13ª Vara Federal de Curitiba será discutido a partir de hoje. Caso o entendimento do ministro Fachin seja mantido, o ex-presidente Lula retomará seus direitos políticos e estará apto a disputar as eleições de 2022. Da mesma forma, o contrário, né, se o STF derrubar a decisão do ministro Fachin, se a maioria do Supremo discordar da anulação das condenações, o ex-presidente Lula volta a perder os direitos políticos e ficaria inelegível. Primeiramente, procurador, sua avaliação, procurador Limonge, a sua avaliação sobre o que aconteceu ontem no Supremo e o seu entendimento sobre a tendência agora nessa nova discussão em relação ao mérito da decisão do ministro Fachin. Bom, em primeiro lugar, acho que a decisão era previsível. Realmente uma questão desta relevância é da maior conveniência que seja decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de uma questão meramente jurídica, não
fatos. Temos uma implicação política relevantíssima e é natural que todo o Supremo se manifeste. A ideia que foi derrotada do ministro Lewandowski, no sentido de que só a turma decidisse, parece que realmente seria inadequada, dada a relevância do tema. De outro lado, parece que a tendência é que a decisão siga o que já foi decidido no habeas corpus, em que se entendeu pela suspeição do Sérgio Moro. O que fica muito difícil para se explicar para o leigo, e eu imagino que para qualquer pessoa, é como a questão tão antiga, tão debatida sobre a competência de Curitiba possa, depois de tanto tempo, depois de tanta tramitação processual, de tanta decisão sobre a competência, ser modificada. Mas esta parece ser a tendência que vai ocorrer. Sim, agora, como é que ficaria no caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, se, embora não pareça ser o que vai acontecer, caso a decisão seja derrubada pelo Supremo, a decisão do ministro Fachin? Bem, terá que ser apreciada, caso a decisão seja derrubada, o que eu não me parece. Sim, não deve ser, né? Não deve ser, não deve ser. Se bem que a ministra certamente saberá dizer que previsão, sobretudo do Supremo Tribunal Federal nos tempos de hoje, fica muito difícil ser feito, porque esta matéria já estava assentada, sobre a competência do juízo de Curitiba, já estava assentada há muito tempo. Em vários julgados foi definido como competente o então juiz Sérgio Moro, a vara específica de Curitiba, pela conexão, e num dado momento se diz, não, os fatos não são conexos. Isto leva a uma insegurança terrível. Quanto à suspeição do ministro, aparentemente está se formando uma maioria sólida no sentido de que o juiz Sérgio Moro esteja efetivamente suspeito e impedido de julgar qualquer caso relacionado ao ex-presidente Lula. Parece ser esta a tendência. Mas, inicialmente, vai se discutir a competência do juízo de Curitiba e me parece que a solução será não reconhecer a competência e anular o processo a partir da sua incompetência, digamos assim. Ministra Eliana Calmon, o seu entendimento sobre o que aconteceu ontem no Supremo e o seu entendimento também em relação à tendência, o que deve acontecer, a anulação das condenações, ou o que acontece, né, o que deve acontecer, né, com a anulação das condenações, ou melhor, o que deve acontecer se a anulação das condenações for mantida, desculpe, e o que acontece se o STF derrubar a decisão do ministro Fachin. Eu sou da mesma opinião que o procurador Mário. Eu entendo que já tínhamos uma previsão de que seria a competência do plenário se debruçar sobre essa questão. Agora, em relação ao mérito da decisão, se será mantida a decisão do ministro Fachin ou não, existem algumas dúvidas, mas há uma tendência de eles manterem. Né? Por quê? Porque se trata do presidente Lula. É lamentável nós chegarmos à conclusão que o Supremo hoje tem uma decisão para cada tipo de autoridade. E isto ficou muito claro em razão de se estar julgando um processo do presidente Lula, onde fugiu o presidente Fachin com uma pendência de ser mantida pelo Supremo, uma questão que já estava decidida em diversas oportunidades. Todas as vezes que o ato de corrupção que estivesse em julgamento tivesse alguma participação de verba pública oriunda da Petrobras, iria para Curitiba. Isso estava decidido. Mas tudo muda a depender do personagem. Em relação ao ex-ministro Sérgio Moro,
Eles dizem que não estão examinando as provas ilícitas, mas outros motivos levam eles a achar que ele estava, que ele é parcial, ele foi parcial. Todas as questões indicadas como fatos que levam à parcialidade já estavam consagrados como jurisprudência. Inclusive, uma questão que foi levantada pela ministra Carmen Lúcia em relação à condução coercitiva. A condução coercitiva só veio a ter uma outra solução jurídica depois daquela condução coercitiva do presidente Lula, porque até então se aplicava a condução coercitiva em diversas oportunidades, até mesmo condução coercitiva para evitar alguma especulação de natureza midiática. Alguém que ia depor e já levava a mídia para fazer uma espécie de lobby político. Então, a Polícia Federal tinha este entendimento e a magistratura também. E eu sei perfeitamente disso, porque eu fui julgadora, eu fui do STJ e julguei muitas autoridades e fazia, sim, a condução coercitiva. Porque esta era a jurisprudência à época e o doutor Mário pode bem assegurar isso. Isso não era problema. Passou a ser quando houve a condução coercitiva do presidente Lula. De forma que as coisas, quando se trata de um personagem de relevância política, muda a jurisprudência e o posicionamento político do Supremo Tribunal Federal. Agora, ministra, se a anulação das condenações for mantida, e aí o ex-presidente Lula recupera seus direitos políticos, ele poderá se candidatar a cargos políticos já nas eleições de 2022, isso não significa que ele foi inocentado e que ele não voltará a ser investigado. Isso deverá acontecer na Justiça Federal do Distrito Federal, essa investigação. Agora, como destacou o procurador Limonge, a questão do leigo, como é que fica isso na cabeça do leigo? O político que recupera os seus direitos para disputar uma eleição presidencial, porém, ele ainda pode ser julgado, pode ser condenado numa outra situação. Como é que fica a cabeça do leigo? Ele volta a ser um réu, mas um réu que não tem ainda a culpa definida. E, pela legislação, ele pode se candidatar, né? Isto é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, na cabeça da população, nós não conseguimos entender isso. Nós, que somos do ramo, que temos conhecimento jurídico, não conseguimos entender. Imagine as pessoas leigas. Né? Então, isto causa um grande desgaste ao Supremo Tribunal Federal. E, lamentavelmente, tudo que atinge o Supremo Tribunal Federal atinge o Poder Judiciário como um todo, porque o Poder Judiciário é a cúpula. E se ele erra, se ele começa a sofrer desmoralização, naturalmente que isso se espraia para todo o Poder Judiciário. A coisa está tão séria que foi preciso que eles fizessem o inquérito do fim do mundo para evitar que as pessoas amedrontadas nada falassem sobre eles. O que nunca se viu nesta terra, nós estamos vendo agora. Uma espécie de mordaça jurídica que foi colocada nos cidadãos brasileiros em razão do desgaste político sofrido pelo Supremo Tribunal Federal, o que é extremamente lamentável. Professora Roberta Bock, seu entendimento sobre tudo isso, a decisão do Supremo e o seu entendimento também sobre o que pode acontecer. O professor, eu vou falar, sim, eu gostaria muito de falar, mas parece que o professor Mário levantou a mão. Diga lá, procurador Limonge, então.
Eu não tinha reparado aqui o seu pedido. Não, sem problema. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar ao que a ministra disse, que Sim, uma das... a mais relevante função do Supremo é a uniformização de jurisprudência. Quer dizer, assentar as coisas. E, lamentavelmente, os seus membros, por decisões monocráticas, não percebem o inconveniente deste vai e vem de decisões e o que isto representa de insegurança. Como disse a ministra, acaba afetando a todos nós, operadores do direito. A desmoralização é para todos. Só isso. Vamos lá, professora Roberta, seu entendimento. Eu queria levantar 2 pontos que o procurador Mário colocou. Primeiro, ele falou do tempo, né? Ele falou como explicar tanto tempo passado e agora que nós vamos nos debruçar novamente sobre essa questão. E eu falo, o tempo faz história, o tempo desvenda muita coisa, procurador. E aí também o senhor falou a respeito de insegurança. E essa questão de passar insegurança para a população, eu vejo que é uma questão muito atual, principalmente brasileira, né? Nós vivemos num momento de grande insegurança. E eu vou continuar essa discussão de vocês partindo do ponto, então, que parece que está sendo desenhado um cenário político para a próxima eleição, onde as oposições estão novamente brigando. Talvez uma oposição que não seria ideal para o Planalto, né? Porque ele não queria o Lula nessa oposição. Mas nós vamos ter essas duas pontas com tensão. E isso pode provocar novamente na nossa população decisões motivadas simplesmente pela emoção, como nós já vimos nas nossas eleições passadas. Então, a emoção pode tomar conta de uma escolha política, e isso pode cegar a nossa população, e a gente pode não conseguir avançar politicamente, avançar na democracia, avançar na escolha de um candidato que possa realmente organizar essa insegurança total que nós estamos vivendo hoje. Então, esse cenário que está se desenhando agora é um cenário democrático, nós temos que ter, sim, essas eleições dessa forma, claro, não estou colocando isso em xeque de forma nenhuma, mas é importante que a gente chame atenção para esse detalhe, porque as pessoas comecem a enxergar essa decisão e essa situação como um caminhar jurídico, que está sendo respeitada a legislação, que há também um viés político, é claro, como a doutora Eliana colocou, mas que é preciso entender essa decisão e levar em consideração o jogo político. Olhar as candidaturas que vão vir de uma forma técnica, talvez, e pensar no que elas podem trazer de benefício para o nosso país. Então, o viés que eu queria chamar a atenção aí é o da polarização novamente. Esse seu raciocínio, professora Roberta, vai no sentido de que poderíamos ter, ou poderemos ter, num segundo turno, em vez de 2 candidatos aprovados, e aí cada eleitor vai escolher entre aqueles aprovados, a gente ter os candidatos mais rejeitados, e aí cada eleitor vai disputar, vai apontar o voto naquele que acha que é menos rejeitado, aquele que rejeita menos, né? Esse é o problema. O chamado voto útil, né? Voto útil. E que não é o certo. Nós estamos amadurecendo, nossa democracia está amadurecendo, nós precisamos começar a enxergar essa questão de forma diferente. Nós não podemos só ir através do voto útil, porque eu não quero o outro, eu vou votar nesse, não interessa o que esse vai fazer, não interessa nem o que ele está falando, eu não quero o outro, eu vou nesse. Nós que estamos aqui na mídia, nós que temos voz, nós que podemos falar com as pessoas, nós precisamos chamar a atenção das pessoas para isso. Calma, escute o candidato, veja o que ele já fez, o que ele propõe, calma, não caia nessa armadilha. Não é? Que parece que está sendo desenhada, né? Eu não estou desmerecendo nenhum candidato, eu quero deixar isso claro, nem as oposições, não é isso, tá? Mas nós precisamos começar a fazer um exercício de olhar de forma diferente esse cenário que se apresenta agora, né?
que o tempo nos desvendou. Agora, Marcos Philipsen, o seu entendimento sobre tudo isso não é a sua área, você é da área da farmácia, mas como cidadão, como é que isso chega até você? E já que você é farmacêutico, com o perdão do trocadilho, tem remédio para isso tudo? Muito bom. Você fez uma pergunta para a juíza Eliana, como fica o leigo. Eu acho que essa pergunta era mais para mim do que para ela, né? Responder como que o leigo entende tudo isso. E eu acho que a desinformação, na verdade, acho que colaborando com a professora Roberta, ela é muito importante nesse momento, né? É um tema de muita importância para ser tratado. A desinformação, né? Então, quando acontece uma situação como essa, a impressão que fica não é que voltou para trás, é que ele foi inocentado. Então, até nisso, isso é muito diferente, né? Falar, será julgado novamente, de foi julgado e foi mudada a visão sobre o tema, e agora o que havia sido julgado foi uma decisão contrária, ou seja, não é mais culpado. Eu acho que na cabeça do leigo, é o meu caso, ela fica um pouco, por isso que eu digo da desinformação, a desinformação ela vem nesse sentido, da gente ficar sem entender certamente qual é a etapa processual atual e o que pode acontecer, quais são os próximos passos, quem pode falar, quem não pode falar e assim por diante. Então, eu vejo muito por esse lado. Estou também muito atento ao que a professora Roberta falou sobre a polarização. Por outro lado, gente, a polarização, na minha visão, ela é o futuro da discussão, de um jeito ou de outro, né? Então, não é... Se a gente olhar o exemplo de outros países um pouco mais desenvolvidos em termos de política, a polarização acontece em diversos outros lugares. Você vai para um lado ou para o outro. Isso tem uma terceira via, mas a terceira via é sempre tão fraca que ela não chega a ter voz ativa ou realmente mover a montanha. A polarização ela é o caminho natural, na minha visão, do futuro. O que a gente precisa começar a entender, aí sim eu estou super de acordo, olhar as propostas de forma propositiva e não o que eu não quero, e sim o que eu quero. Votar pelo que eu quero e não pelo que eu não quero. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem no Brasil um sentimento comum, que todo mundo quer que o país melhore, que a economia melhore, que tenha mais emprego, que as pessoas tenham condição e renda e desenvolver as suas vidas e o potencial das suas vidas. Por outro lado, pode dizer. Sim. Meio-dia e 23, agora vamos mudar o nosso assunto aqui no programa Gente que Fala, um assunto não menos polêmico. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Supremo Tribunal Federal confirmou ontem a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de mandar o Senado instalar a CPI da Covid. Por 10 votos a 1, os ministros concordaram que, como a minoria conseguiu o apoio de um terço dos parlamentares, há o direito de abrir uma comissão para apurar ações e omissões do governo na condução da crise sanitária decorrente da pandemia. O placar também indicou uma unidade do Supremo, já que até o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, endossou a maioria. E só o ministro Marco Aurélio divergiu por não achar que a decisão precisasse ser analisada pelo plenário. Eu começo essa aqui com a senhora ministra Eliana. Também eu vou puxar aquele assunto para a cabeça do leigo de novo, porque, claro, o leigo não tem que entender de regimento do Senado, as regras lá do funcionamento do trabalho dos senadores. Mas quando a gente tem os 3 requisitos exigidos pela Constituição para a criação de uma CPI, assinatura dos 27 senadores, que é a minoria, a indicação de fato determinado a ser investigado e a definição do prazo de duração desse trabalho da CPI, o presidente do Senado tem que instaurar a CPI. Aí o assunto não avança, né, e vai parar aonde? No Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Barroso, em decisão monocrática, resolve mandar o Senado instalar a CPI. Enfim, também não cabe na cabeça do leigo, né, ministra? O que acontece é o seguinte: o Supremo sempre julgou de acordo com a Constituição. E julgando de acordo com a Constituição, não se tem muito o que questionar.
Mas no momento em que o Supremo se imiscuiu em dar decisões políticas, todo mundo fica pensando que aquilo que ele decidiu, conforme a Constituição, é uma decisão política. O ministro Barroso, várias e várias vezes, foi à televisão e explicou por que ele julgou assim. Não se trata de querer ser contra o presidente da República, nada. Está na Constituição os 3 requisitos necessários para ele determinar a abertura da CPI. Não o fez, então ele diz, eu não sei como é que vai abrir, quando é que vai fazer, eu só sei e decidi do direito da minoria que recorreu ao Supremo em ter aberta a CPI. O que eu mando é o seguinte, a CPI tem de ser aberta. Agora, quando e como, eu não posso interferir. Então, na cabeça da população, fica uma grande confusão. Ou seja, hoje o Supremo Tribunal Federal termina sendo, vamos dizer, um fator, uma instituição que está causando muita celeuma na cabeça dos seus jurisdicionados, porque decisões políticas são tomadas, decisões que vão e voltam, né? E decisões jurídicas são tomadas. E neste cadinho de decisões técnicas ou políticas se forma justamente esse mal-estar que nós estamos hoje vivenciando, que é o da insegurança. E o parlamento começa a se valer disso para não decidir e correr para o Supremo Tribunal Federal, para que eles não sofram o desgaste e o desgaste seja de quem? Do Poder Judiciário. Isso é o que está acontecendo. Procurador Limonge, então, como destacamos aqui, temos esses 3 requisitos exigidos pela Constituição para a criação da CPI e a alegação do presidente do Senado, Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, naquele momento dizia que não era o ideal, ali não era o momento para a instauração da CPI, emitia um juízo de valor, quando o papel dele era realmente fazer o que tinha que ser feito, porque tinham aí os requisitos garantidos, não é? Exato. A ministra foi precisa. Este não é um caso de ativismo judicial. Não se pode criticar o Supremo, porque bateram a porta do Supremo para que ele decidisse. E decidiu de acordo com a Constituição. A matéria, do ponto de vista jurídico, é absolutamente simples. Preenchidos os requisitos legais, tem que instaurar a CPI. Agora, como disse a ministra com propriedade, há uma tranquilidade por parte do Poder Legislativo de atribuir ao Judiciário o desgaste pela instalação. Não tiveram coragem de instalar, o presidente do Senado julgou inconveniente, esse julgamento ele não poderia fazer, e o desgaste do Supremo acaba ocorrendo, com o presidente indo a público dizendo que o Supremo está lhe tolhendo as condições de trabalhar, etc. Uma polêmica desnecessária caso o presidente do Senado tivesse cumprido a Constituição. Neste caso, sinceramente, não há como criticar o Supremo. A decisão foi lógica, foi absolutamente decorrente da Constituição, e vamos ver o que essa CPI trará, porque quer parecer a qualquer pessoa razoável, de razoável conhecimento, que há omissões do Poder Executivo gravíssimas que precisam ser apuradas. Mas aí fica posto, não é, procurador Limonge, o embate entre os 2 poderes, entre o Legislativo e o Judiciário, no caso o Senado, aí no Legislativo, jogando a bola para o Supremo decidir, e aí a impopularidade fica com o Supremo. Mas o Legislativo se omitiu e o fez propositadamente. Quer me parecer que foi um jogo político. Olha, eu não vou decidir isso, o Supremo que decida e o Supremo que tenha as consequências disso. Mas uma vez instalada a CPI, a bola está com o Senado. A ministra foi precisa. Não se disse data, como vai ser, apenas o Supremo disse tem que se instalar a CPI. O desgaste do trabalho da CPI, se ele for bom, se ele for ruim, caberá ao Legislativo. O Supremo já fez a parte dele.
Neste aspecto, eu não tenho nenhuma crítica. Aliás, só uma observação. O voto do ministro Marco Aurélio é de natureza processual. Ele não foi contra a decisão. Sim. Ele entendeu desnecessária a decisão dos demais membros do Supremo. Professora Roberta, seu entendimento? Eu concordo plenamente com os que falaram antes de mim e eu queria acrescentar algumas coisas a esses comentários que, até por uma visão de alguém que não é do mundo jurídico, eu vejo toda essa questão fruto de uma ausência de liderança nacional. É um movimento político que vem dessa forma. E, de alguma maneira, essa CPI teria que acontecer. Alguma coisa tinha que ser feita. Porque nós assistimos hoje uma falta de articulação total, uma falta de logística, como eu ouvia tanto no último ministério, do Ministério da Saúde, uma inércia do governo federal, as pessoas estão morrendo, sofrendo, a pandemia está posta no mundo inteiro, o negacionismo está nadando no nosso país, e como é que a população fica. Então, agora eu vou voltar à fala do Mauro, quando ele fala do como é que o leigo vê isso. Eu penso que a maioria dos leigos começam a respirar mais aliviadas, porque alguma coisa, alguém vai apurar e ver de quem é a responsabilidade. Porque nós não podíamos ter chego a esse ponto. E o Marcos pode falar com mais propriedade do que eu dessa questão que eu vou citar agora, que é assim, é fato que nós íamos sim ter mortes, isso é fato, né? Existem algumas pessoas que não iam realmente resistir ao vírus, mas muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Isso também é fato. Então, algo tinha que ser feito. Concordo que tem um jogo político, sim. Mas eles estão percebendo que a pandemia está chegando mais próximo deles também. Né? Então, eu respiro um pouco mais aliviada de que a CPI foi realmente instalada. Se foi preciso uma ação jurídica, foi, porque, afinal de contas, eu penso que, nesse momento, nós estamos, se não tivéssemos o jurídico no nosso país, nós estaríamos perdidos. Marcos, você quer pegar essa bola aí da Roberta, esse aspecto... Muitas mortes, mais de 350 mil, mas muitas delas poderiam, de fato, ter sido evitadas. Poderiam sim, poderiam ter sido evitadas. Eu acho sim que poderia ter tido uma coordenação melhor. É difícil dizer, né? Qual é a medida do sucesso do que está acontecendo no mundo? Quem são os países que tiveram o melhor resultado? E se não poderia ter sido copiado? Se a gente tivesse tido o mesmo número de mortes que teve na Itália, na França, na Alemanha, em outros lugares, que talvez tenha sido pior até. Então, poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido pior também. Então, é bastante difícil dizer. Agora, por outro lado, a CPI não tem por que não fazer. Queremos saber se houve problema, se não houve problema, se está tudo certo, ou se aonde a gente poderia ter sido melhor, e aprender, porque a gente nem sabe se nos Estados Unidos está falando sobre uma terceira onda, quarta onda. Se a gente vai ter isso, era bom a gente se planejar. Faltando 26 minutos para uma, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. A gente vai para o intervalo agora e na volta a gente vai tratar sobre um outro tema. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde utilize aqueles testes de Covid com vencimento próximo, que foram encontrados, eles estão lá no aeroporto no galpão, no aeroporto de Guarulhos. Já a gente entra com esse tema, depois do intervalo. Até já. Estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisa ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. Que isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação
De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Este é o Gente do MPD que Fala, pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Marcos, vamos falar sobre o seguinte: em decisão cautelar, o ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, determinou que o Ministério da Saúde dê destinação imediata a 30.404 kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde e que vencem entre maio e junho agora. Esses testes venciam ou venceriam, né, entre dezembro e janeiro agora, no começo do ano, mas tiveram sua validade prorrogada pela Anvisa após o estoque ter sido revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O ministro afirma que pode aplicar multas, o ministro Zimler, né, pode aplicar multas e responsabilizar gestores por dano ao erário, caso os testes percam a validade sem serem utilizados. Isso está desde o início do ano em debate, a gente já tratou sobre essa questão por diversas vezes aqui. Como eu destaquei, a validade foi prorrogada para maio e junho. Esses kits são suficientes para testar mais de 3 milhões de pessoas. Muito se falou em fazer doação para o Haiti e os testes estão aí para vencer, né, Marcos? É impressionante. A gente precisando testar, desde o começo se fala a respeito disso, a própria OMS falava da necessidade do testar, testar e testar, e a gente está patinando com os testes parados aí, né? Eu acho que o ministro estava muito bem informado quando ele tomou essa decisão, essa é a minha visão sobre o tema, né? Só para deixar todo mundo tranquilizado, né? Essa validade dos kits desde dezembro, a validade ela é estabelecida baseada em uma série de análises que são feitas, avaliando tanto em tempo real, ou seja, a validade contando ali no dia a dia, mas também são feitos com estudos acelerados de tempo. É como se passasse o tempo rápido para avaliar em quanto tempo aquele produto ele ainda continua válido. Isso também é feito para a área de alimentos, é feito para a área de medicamentos e é feito também para a área de kits diagnósticos. Então, quando a gente tinha a primeira validade lá de dezembro, até aquele momento, foram aqueles testes que haviam sido feitos. E, com o tempo, as indústrias foram criando ou tendo resultados dos novos testes que foram acontecendo em paralelo. Lembre-se que a gente está numa pandemia e todas as empresas colocaram seus testes o mais rápido com os dados que estavam disponíveis. E os dados disponíveis naquele momento diziam que dezembro era a data de validade. Conforme o tempo foi passando, novos dados foram saindo e provou-se que a validade poderia ser estendida, né? Isso acontece e já acontecia antigamente, normal. Qual foi a mudança da regra, né? Aqui, nesse caso especificamente, foi que a Anvisa, junto com o Ministério Público, autorizaram a gente mudar a validade de um produto que já estava no Brasil, fazer uma rerotulagem da validade. Isso não é permitido normalmente, isso a gente não faz normalmente. Então, o que a gente faz normalmente é lança um kit, um teste com uma determinada validade, depois apresenta-se novos estudos de validade, a Anvisa autoriza a nova extensão da validade para a nova produção, e quando você produz um novo kit, aí sim ele já sai com essa nova validade estendida. Nesse caso, a mudança é que a gente aprovou uma validade, uma extensão de validade para um kit que já estava no estoque do cliente, que já estava lá no Ministério da Saúde, mas a mesma avaliação de validade em tempo acelerado, ela vale para esses kits também. Então, os testes estão bons, eles estão disponíveis, e eu acho sim que o ministro está correto, tem que usar e testar. Essa é uma das chaves para a gente descobrir onde é que estão os focos principais de problema, usar agora a vacina a favor de reduzir esses focos e tentar combater essa pandemia com mais velocidade. Agora, Marcos, qual é a dificuldade do Ministério da Saúde em resolver essa questão? Falou-se também, tem se falado também sobre os testes seriam inadequados, os laboratórios públicos, né, não teriam capacidade de processamento laboratorial desses kits. Onde é que está pegando mais isso?
Normalmente, esses testes eles são adquiridos, e nesses casos eles foram adquiridos junto com diversas indústrias diferentes. Todos os testes eles têm em sua referência, valor de sensibilidade, e alguns testes rápidos, normalmente, eles têm um valor de sensibilidade um pouco menor do que os testes laboratoriais, aqueles feitos em laboratórios. Esses testes que estão lá, se eu não estou enganado, e eu acho que não, são testes rápidos. E eles têm, sim, uma sensibilidade um pouco menor. E, atualmente, outros laboratórios estão fazendo os testes com maior sensibilidade. Então, existe uma certa... alguns governos não estão aceitando testes com uma sensibilidade um pouco menor, e, por isso, os testes estão ficando para trás, estão preferindo fazer outro tipo de testes. Ainda assim, são testes que foram pagos com o dinheiro de contribuinte, estão em estoque, e eu acho, sim, que em determinados casos eles poderiam ser usados e achar o nicho correto para utilizar esses testes, mas, de fato, fazer eles serem utilizados e não jogar no lixo, não. Porque ainda tem um mês para ser utilizado e deveríamos fazer campanhas com esses testes. Faltando 19 minutos para 1, seguimos com mais um assunto aqui no Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do PSOL para afastar o vereador Dr. Jairinho do cargo na Câmara Municipal lá do Rio, enquanto as investigações sobre a morte de Henri Borel não são finalizadas. Em sua decisão, a juíza Mirela Erbiste afirma que, por maior que seja o clamor social por justiça, a liminar em questão esbarra em 2 princípios inafastáveis, quais sejam o da presunção de inocência e o da separação dos poderes. O vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros, que é a mãe do Henri, foram presos devido às investigações sobre a morte do filho, o Henri Borel, de 4 anos, e no dia da prisão o Partido Solidariedade expulsou o Dr. Jairinho do partido. Começo com você, professora Roberta, esse ponto aqui, essa nota, o seu entendimento. Vamos considerar aqui o crime do qual o Dr. Jairinho é acusado, um crime comum, não tem a ver com o poder, não tem a ver com o trabalho na Câmara. Temos um clamor social por justiça, tudo isso nessa questão. Seu entendimento? É um caso muito, muito triste, sim. É difícil até a gente falar sem se envolver emocionalmente com essa questão. Mas eu queria chamar a atenção, ainda hoje no portal UOL saiu uma reportagem dizendo que houve o depoimento daquela babá, que ela falou que a mãe do Henri dava constantemente medicamentos para ele, medicamentos para acalmá-lo. Então, eu acho importante a gente ressaltar o seguinte, ele poderia, sim, ser um menino que sofria de uma ansiedade muito alta, poderia ser dislexo, poderia ser hiperativo, e isso não estava sendo observado pela família. Ele estava, parece que uma situação de vulnerabilidade, estava. E olha só, ele estava junto com uma família sem poder falar para ninguém fora da família o que estava acontecendo. Olha o papel da escola. As escolas não estão abertas, a maioria delas. Então, essa criança não podia falar para uma professora, não podia falar para alguém, olha, está doendo aqui, está machucado ali. Então, ele estava sozinho. Ele estava sozinho, numa situação em que ele era indefeso. Os pais, parece que não entendendo isso, achando que ele era um menino mimado e que ele era um menino fora do padrão esperado, medicava e usava ações inadequadas com essa criança. Então, essa situação acontece hoje em vários lares, em vários cantos. A gente precisa observar isso. O papel da escola em ouvir essas crianças é muito importante. O papel da comunidade, vejam quantas pessoas estavam envolvidas nesse caso. A babá sabia, a mãe da avó sabia, outras, parece que 3 ou 4 pessoas da família sabiam que tinha alguma coisa errada acontecendo. E ninguém tomou uma atitude. Essa criança acabou morrendo.
E quanto sofrimento, e o fato que ela tinha ânsia e tal, isso daí já é um sintoma, isso tem que ser observado. Então, esse caso, infelizmente, que ocorreu, tem que servir para que a gente fique mais atenta ao que acontece ao nosso redor. Temos todo esse quadro, como você destacou, de pandemia, e as escolas não estão funcionando. Numa outra situação, a comunidade escolar teria observado isso e poderia poderia ter sido observado e essa criança poderia ter sido salva. Não sei se não chegaria a esse ponto, porque ela vivia também com uma família há mais tempo. Mas a escola consegue, sim. O professor que acompanha, a professora que acompanha, percebe quando o aluno chega triste, quando o aluno chega com um hematoma, quando o aluno responde de uma forma diferente, quando ele está mais agitado do que ele não era. Estabelece uma conversa com a família. Então, a escola, enquanto uma célula da sociedade, ela é capaz de fazer o diagnóstico das situações. Olha, um momento de pandemia, como nós vivemos situações tão difíceis além da pandemia, né? Ministra Eliana Calmon, vamos ampliar essa discussão e pensar o seguinte: é um caso de comoção nacional, envolve um vereador do Rio de Janeiro, um político, enfim. Mas muitas crianças, muitos Henrys estão por aí, Brasil afora, sofrendo agressões, e muitos estão morrendo também. O que precisa ser feito? Bem, o poder público tem um serviço péssimo de assistência aos vulneráveis, tanto para os idosos quanto para as crianças, né? Ontem mesmo eu conversava, porque eu estou administrando um caso jurídico de uma pessoa de idade que está vulnerável e estava sendo mantido em cárcere privado por empregados, e o advogado que foi à delegacia me fez uma descrição terrível da forma como são tratados os idosos e como são tratadas as mulheres nas delegacias de mulheres, porque o serviço é péssimo. E a justiça, ela é muito vagarosa, ela é muito demorada e não acode a essas emergências. Porque o juiz, para ter segurança, o juiz se precavém com todas as cautelas para não fugir a uma marca, principalmente agora que os juízes estão na crista da onda para serem crucificados porque são políticos, não políticos, uma série de questionamentos que não vem ao caso agora. De forma que a justiça não é capaz de rapidamente atender a uma necessidade. A polícia é a mesma coisa, porque as delegacias dos vulneráveis prestam um péssimo serviço e a população fica indefesa. Tanto que muita gente, ao ter um problema grave desse de vulnerabilidade, corre e diz o seguinte: eu vou para Ratinho para falar com Ratinho. Quer dizer, isso é o máximo que nós podemos encontrar de falta de política pública que seja prestada devidamente, né? Então, este caso desta criança é uma criança de classe média, que tem mãe, que tem pai, que tem avós, e nada foi feito. Ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção. Parece que quem mais sabia de tudo era a babá. Inclusive, eu fico admirada de tantas fotografias que tiraram da criança, mostrando que a criança estava mancando, estava com manchas, estava colocando a mãozinha no joelho, porque tudo isso passou na televisão e ninguém viu isso. E eu quero aqui, para complementar, dizer o seguinte: eu fico admirada dessa decisão judicial. Eu não conheço os autos, mas, ao que eu sei, todas as vezes que existe uma comoção pública,
a justiça tem de interferir, não em favor da presunção da inocência, mas para preservar aquela comoção da sociedade. Inclusive, a prisão preventiva é possível em razão de comoção da sociedade. Quanto mais uma medida de afastamento de alguém que está a serviço desta sociedade que está comovida. Eu fico admirada desta decisão judicial. Pois é, e a juíza Mirella Erbiste justamente apontou aí os dois princípios que ela considerou inafastáveis, a presunção de inocência e a separação dos poderes. Muito bem, faltando 9 minutos para 1 agora. Pessoal, temos perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade para todos para que a gente consiga cumprir cada uma delas. Procurador Limonge, eu faço aqui a pergunta aqui do Lucas Martins, ele está com a gente no YouTube. Ele diz assim, li hoje a chamada sem cumprir Plano São Paulo, Litoral Norte enfrenta cobranças do Ministério Público. Aí ele pergunta, que cobranças são essas? O que o Ministério Público pode fazer? O Ministério Público pode promover ações civis públicas no sentido de que sejam cumpridas as determinações do Executivo que estão amparadas por decretos estaduais, por leis estaduais. O Ministério Público, em todos os municípios, tem tentado, visando o interesse público, que as medidas restritivas que parecem adequadas para a população sejam cumpridas. É isso que o Ministério Público chama o Judiciário para o Judiciário decidir. O que é ruim, porque, mais uma vez, o Judiciário é obrigado a intervir em questões que são óbvias e que deveriam ser resolvidas por consenso. A Daniela Neves, está com a gente no Instagram, nossa audiência, pergunta para você, Marcos, como fica a situação das cidades que seguiram a orientação do ministro da Saúde, o Queiroga, para usar todo o seu estoque de vacinas contra a Covid na aplicação da primeira dose e que agora estão sem vacinas para aplicar a segunda dose? Certamente vão ficar num problema, né? Os estudos que foram feitos para poder avaliar a eficácia da vacina, né, estão todos relacionados a um determinado prazo entre a primeira e a segunda dose. Agora, o que tem alguns estudos novos saindo também, avaliando a eficácia da vacina quando se altera esse tempo entre a primeira e a segunda dose. Essa semana vi um artigo sobre esse tema, falando especificamente sobre a Coronavac. Que pode até ser bom, mas efetivamente isso não é algo que a gente esperava, não é algo que bem organizado ou bem preconizado, sem dúvida alguma. Ali no começo, alguns estados tomaram a decisão de mandar logo as 2 doses para cada prefeitura, que é quem aplica a dose, e que a prefeitura guardasse. Alguns estados resolveram segurar a segunda dose para depois mandar só no momento adequado. Então, isso foi variando, não foi uma organização única, né? Não foi todo mundo fazendo igualzinho, e alguns estados estão passando problema por conta disso. Esse é um problema sério. Eu quero colocar na esteira aqui dessa pergunta da Daniela Neves o seguinte também, né? Muita gente que tomou a primeira dose e não retornou para tomar a segunda, já passa de 1 milhão de pessoas, e essas pessoas perderam a primeira dose, porque perde o efeito mesmo, né? Vai ter que começar tudo de novo. Nesse caso, os estudos que foram feitos também demonstram que tomar uma dose só não é eficaz e eficiente. Então, uma dose só realmente, em algum momento, vai perder. Professora Roberta Vera Lima, no Facebook, nossa audiência de todos os dias, pergunta o seguinte: as escolas particulares podem ceder à pressão dos pais para voltarem a ter todas as aulas presenciais, mesmo com as regras do Estado e dos municípios estabelecendo os limites atuais? Será que ela falou se ela é do Estado de São Paulo, alguma coisa assim? Não, né? A Vera, ela é de São Paulo. Então, nós temos aqui no Estado de São Paulo, o Plano São Paulo, que organiza essa questão, mas nós também temos os prefeitos de cada município, que têm a autonomia de decretar se as escolas voltam ou não. A princípio, as escolas particulares e as escolas públicas, elas podem, nesse momento de fase vermelha, receber até 35% de alunos, respeitando o distanciamento social e todas as regras que estão postas no Plano São Paulo. Então, são documentos bem detalhados que orientam como receber esses alunos,
se for para receber, se o prefeito permitir que a escola seja aberta, né? Então, nós temos o Plano São Paulo para aquelas cidades que os prefeitos resolveram que as escolas podem abrir, então se usa o Plano São Paulo, e ele é deixado para um outro momento nos municípios em que os prefeitos resolveram que as escolas não vão abrir. Então, essa é uma coordenação entre o governo do estado e as prefeituras. Certo? Muito bem. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado, seu Jaime, pela pergunta aqui, também nossa audiência de todos os dias. Procurador, ministra Eliana, ele quer saber, o seu Jaime, quando se tipifica um crime de responsabilidade? Bem brevemente, ministra. Bem brasileiro. A pergunta é complexa. A resposta é complexa. A responsabilidade está na moda. Estão mudando a lei, né? Estão mudando a lei, o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade ele é imputado a uma autoridade, né? Uma autoridade que comete uma infração contra o seu dever funcional. E, assim, fica caracterizado como o crime de responsabilidade. Ministra, a senhora está com a palavra, o nosso tempo está se esgotando. Eu aproveito, então, para pedir a sua despedida bem breve também. Mais uma vez, eu me sinto honrada de participar deste programa. É uma satisfação ter aqui os nossos companheiros de tão muito bom nível e você que tão bem coordena este programa. E eu quero dizer que é uma satisfação falar, então, para os nossos internautas. Muito obrigado pela presença. Agora eu passo a palavra para a Roberta. Sua despedida em 5 segundos, professora. Opa! Muito obrigada de novo pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, com pessoas tão incríveis nas suas áreas. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo e nos vendo. E até a próxima. Muito obrigado. Marcos Philipsen, sua vez, sua despedida. Tchau para todos, boa tarde. Espero que tenha sido... todos tenham gostado das entrevistas, foram muito legais e eu mesmo gostei bastante. Muito obrigado. Que bom, muito obrigado. Até uma próxima. Agora o procurador Limonge, sua despedida, sua palavra final. Bom, em nome do MPD, eu agradeço a todos. Foi uma honra participar deste programa, com tão bom nível dos debatedores. Agradeço o convite. Agradeço a todos e espero que tenhamos sido úteis aos internautas e que tenhamos esclarecido os pontos tão difíceis. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, termina aqui esta edição. Gente do MPD que Fala, parceria nossa todas as quintas-feiras com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático, a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, a doutora Eliana Calmon, a professora e neuroeducadora Roberta Bock, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, e o farmacêutico, diretor executivo da Eurimon, o Marcos Philipsen. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, nossa diretora de produção, a Zenilda Salvato, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do Gente que Fala, sempre você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, valeu, até amanhã, faltando 1 minuto para 1.